Então eu introduzo os dois dedos na boca e, movimentando em forma de pinça, tento retirar o que tiver lá. Procurei corpo estranho, limpei ou não achei, eu volto a observar para ver se tem movimento respiratório. Se não tiver movimento respiratório, nesse momento eu posso pensar assim, pô, ele está há tanto tempo sem respirar, pode estar precisando de um estímulo respiratório. Então a gente pode fazer duas respirações de resgate. Eu vou mostrar para vocês primeiro. Deixa eu só pegar uma máscara aqui. A gente veda as narinas, ela seria uma ventilação boca a boca. E abaixa o queixo, abrindo a boca. Então você abre a boca tentando que os seus lábios se envolvam por fora dos lábios e não deixando o seu dedo polegar entrar por baixo da sua boca. Você faz duas ventilações e observa, vê se volta a ventilar. Se não fizer, você vai pensar o seguinte: esse indivíduo possivelmente está em parada cardíaca. Então eu vou começar a pesquisar a parada cardíaca, que hoje em dia não é uma coisa obrigatória. Você não há necessidade às vezes de perder tempo se tem pulso ou não. Mas se você estiver habilitado, você pode fazer. Como é que você vai fazer? Você vai procurar o ponto mais alto do pescoço aqui, que seria a cartilagem tireoide. No sentido do seu corpo, você traz os dedos para aqui, vindo para você, e procura o sulco do músculo externo do meio mastoide. Chegando nele, você introduz o dedo e espera no máximo 10 segundos. Mais do que isso é perda de tempo. E na hora você pode se preocupar, porque você pode sentir o batimento da sua artéria digital. Então você pode usar o artifício e palpar o seu pulso. E aí o pulso que você estiver sentindo lá, se estiver batendo junto com o seu, que é o seu. Mas tudo isso que a gente está fazendo é mais rápido. A gente está fazendo devagar para que vocês tenham uma ordenação e memoria. Procurou pulso, não tem? Possivelmente está em parada cardíaca. O que eu vou fazer? Vou procurar fazer uma massagem cardíaca. Vou você da circulação. Eu procuro a apendicite, dois dedos acima da apendicite. Numa hora dessa a gente está preocupado muitas vezes com um relógio, ou com um anel, ou com aliança. Tem muita gente que vive carregada de joia, a joia pode atrapalhar. Você junta as mãos e procura as mãos que você tiver melhor apoio, que você vai colocar por baixo, e essa região da mão você vai fazer a compressão. Tem que ter uma altura ideal. Muitas vezes o chão é o ideal, porque no chão as pessoas muitas vezes se nivelam. O tamanho das pernas é que faz a diferença na maioria das vezes no tamanho das pessoas. Então se você estiver ajoelhado ou abaixado, a sua coluna geralmente é do tamanho dos outros. E em pé não, você tem muita diferença de tamanho. Mas se você estiver numa altura boa, a pessoa estiver numa superfície firme, dura, rígida, você vai apoiar aqui dois dedos acima do apêndice, com os braços esticados, vai fazer 30 massagens. Então vai alternar 30 massagens com duas ventilações. E o ritmo tem que ser mais ou menos rápido para você poder atingir a 100 batimentos por minuto. Essa massagem tem que se preocupar com o quê? Eu estou com a coluna e o externo, como se fossem as fatias de um pão num sanduíche. O coração está no meio. Então eu tenho que esmagar o coração. Quando a gente tem, vamos dizer, a ajuda de alguém perto, alguém pode ficar palpando um pulso de uma artéria central que a gente não procura nunca periférica. Qualquer pessoa desmaiada fica sem pulso na extremidade. Essa pessoa pode palpar o pulso para ver se existe efetividade na massagem. Se não houver efetividade na massagem, não adianta. Se eu começar fazendo carinho, ou devagar demais, ou com pouca força, porque nessa hora é tudo risco-benefício. Eu vou ficar com medo de fratura de costela? Posso ficar, mas eu tenho que massagear. Então são coisas que a gente tem que ponderar. Tá? Então fiquei massageando daquela maneira. Chegou a ajuda vai entrar naquele intervalo dos 2 minutos. Eu passei um ciclo de 2 minutos fazendo 5 massagens e 2 ventilações, ou como a gente chama também. Esses 5 períodos seriam chamados de ciclos. Seriam 5 ciclos de 30 massagens e 2 ventilações. Eu paro, pego o desfibrilador que chegou e avalio em que ritmo está o coração. Está em assistolia? Está em que ritmo? Colocando a pá.
do lado direito no sentido transversal e do lado esquerdo no sentido longitudinal. As pás funcionam como eletrodos, então nós vamos dar um diagnóstico também do ritmo cardíaco. Se eu tiver um cardioscópio, eu até coloco. Mas se não estiver em fibrilação ventricular, nem taquicardia ventricular, você não vai desfibrilar. Você não vai usar desfibrilador, você vai tentar outras formas, seriam outras coisas para a gente orientar, ou de adrenalina, como fazer adrenalina. Aí você teria que funcionar uma veia, ou passar um tubo e fazer pelo tubo. Hoje em dia a gente evita ao máximo fazer adrenalina intracardíaca, só se não tiver uma outra opção, não vale a pena fazer. E os riscos da adrenalina, que ela é conveniente, mas se você faz um pouquinho a mais, esse doente vai voltar com uma pressão arterial muito alta, com uma frequência cardíaca muito alta, então eu tenho outros problemas para ele. As outras coisas a gente pode conversar com o tempo, que seria, se você tem acessórios, como fazer, muda um pouquinho, não muda radicalmente, mas você tem que ter na mente uma coisa. Se você não tiver uma rotina, por exemplo, o doente está entubado, como é que eu faço? Se ficar todo mundo ventilando e massageando ao mesmo tempo, vira bagunça, ninguém reanima ninguém, tá? Então é importante se ter rotina. Você não vai fazer 30 para 2 num doente entubado, mas que vai fazer 30 para 20, 30 para 15, para poder ordenar e pensar sempre. A massagem cardíaca é o mais importante. E a ventilação é o acessório. Então, por exemplo, se o doente está entubado, mantenha uma oxigenação sem tentar fazer ventilação, porque atrapalha. Toda vez que eu expando o pulmão, eu não consigo concluir o coração. Então eu não faço uma massagem efetiva, nem faço uma ventilação efetiva. E se o doente tiver um outro macete, que não tem nada a ver com o BLS, por exemplo, quando ele está no respirador, tira do respirador, que o respirador vai impedir também, porque ele vai ventilar a hora que ele quer, não tem coordenação com a massagem. Então você vai ter que fazer um número de ventilação menor e pode fazer com a bolsa ou com o ambu na hora que o massageador permitir, para não desencontrar. Você tem que ter uma ordenação disso, senão você não regra.